Olá, meu nome é Mariana, sou diretora de marketing da JVN e hoje a gente vai falar um pouco sobre os produtos personalizados. Existem algumas particularidades que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala de impressão digital. Tem um monte de empresa por aí que fala que faz papel de parede personalizado. Quais que são os primeiros detalhes importantes? Primeiro, que papéis de parede é muito difícil de você fazer personalizado, porque todos os produtos que a gente dá esse nome, papel de parede, são produtos que são fabricados através de um cilindro. Então, as impressões digitais que são feitas são painéis digitais, que aí sim você pode imprimir sobre bases de papel de parede, que é o nosso caso, ou não, ou você pode imprimir sobre diversas bases, como essas bases adesivas ou outros tipos de papel que são utilizados para essas impressões personalizadas. Na JVN existem 3 possibilidades de personalizar o seu painel de parede. A primeira delas é utilizando a nossa linha de produtos, que são assinadas por alguns designers, artistas, enfim, que foram convidados por nós e desenvolveram linhas específicas, como é o caso da Marilene Ropelato e o caso da Paula Costa, que são linhas que a gente já vai conhecer. A segunda possibilidade é a utilização do nosso banco de imagens, que tem mais de 1000 imagens pré-selecionadas e que são todas exclusivas nossas, para que vocês escolham e façam essa impressão. A terceira possibilidade é uma criação totalmente do zero de um produto que você deseje, que você idealize. Então, a nossa equipe de design faz a criação desse desenho, baseado num briefing que você passa e explica tudo o que você quer, até que a gente consiga chegar no desenho específico que você quer imprimir para colocar dentro da sua casa. Existe uma opção de tamanho pré-definido, mas obviamente que por ser um produto personalizado, a gente consegue criar e diagramar exatamente de acordo com a sua necessidade. Então digamos que você tenha uma parede de 5 metros de comprimento e 4 metros de altura. Todo o desenho, antes de ser impresso, é diagramado e colocado naquele ambiente para que a gente consiga adaptar as emendas, as junções, se o desenho vai ficar adequado. Então, por exemplo, se você tem uma janela no meio da parede ou se você tem um ar-condicionado e o desenho principal ficaria bem naquele ponto, a gente trabalha essa imagem digitalmente antes para que depois que o resultado esteja pronto, que você aplique o painel na parede, o desenho fique harmônico e fique completo de acordo com o ambiente. A primeira linha que a gente vai falar é a linha da Marilene Ropelato, que é uma artista plástica que trabalha muito aqui em Curitiba e que desenvolve telas, pintura sobre tela, imagens, enfim, quadros, tudo que vocês imaginam. Essa linha foi desenvolvida com base em algumas obras que ela criou especificamente para nós e que então foram fotografadas e a partir disso geraram uma linha de impressão digital dos painéis de parede desenvolvidos por ela. Dentro dessa linha, a gente encontra 2 tipos de base. Por quê? Na hora que você vai escolher qual que é o produto que você quer, você pode optar pela base lisa e fosca, que a gente chama de Macuvilles, e pela base linho, que é uma base texturizada. Todos os desenhos podem ser impressos em ambas as bases. Então, eu quero esse desenho nessa base, não tem problema. A gente faz a impressão, por isso que é personalizado. A segunda linha que a gente vai falar é a linha de painéis desenvolvida pela Paula Costa, uma artista plástica incrível carioca que borda as flores naturais. Então, se vocês procurarem por ela no Insta, vocês vão ver que ela utiliza as flores naturais e ela faz esses bordados de flores, de palavras, de frases, enfim, dentro dessas próprias flores. Então a ideia é que a natureza trabalhe junto com a obra dela. Quando a gente foi desenvolver essa linha de painel, a gente quis que essas flores bordadas estivessem presentes nos painéis, mas que assim como a obra dela, que sofre a ação da natureza o tempo todo e vai envelhecendo com o tempo, a gente queria que essa cocriação, como a gente não pode fazer uma cocriação com a natureza, a gente queria que fosse feita diretamente com os clientes.
Então, apesar daqui, dentro das opções, a gente ter 3 opções de cores pré-definidas, mas você também pode escolher. Então, por exemplo, esse painel é a opção do fundo preto, mas eu queria que o fundo fosse azul. Ou eu queria que o fundo fosse roxo. Ou eu queria que essa flor que tá aqui ficasse um pouquinho mais pra cá. Não tem problema. A montagem desse painel pode ser feita em parceria com quem tá comprando. E da mesma forma que as outras linhas, existem opções de base. Então, a opção do linho, por exemplo, para imprimir os desenhos, e a opção do Macuvilles Fosco, que é onde está impresso as 3 possibilidades de cor dentro da pastinha. Falando agora do nosso banco de imagens, e eu peguei uma coleção específica só de exemplo, porque existem muito mais imagens do que essas que estão aqui, o banco varia bastante, de imagens infantis, de imagens mais corporativas, industriais, enfim, todos os estilos de imagens que vocês puderem imaginar. Assim como todos os outros painéis, eles têm algumas medidas pré-definidas, mas a gente consegue fazer a adaptação e a diagramação de acordo com o seu ambiente. Vou aproveitar que eu tô aqui na empresa do meu marido para mostrar para vocês o painel digital que a gente fez para ele, para que vocês vejam que não necessariamente o painel tem que ser uma imagem decorativa, digamos assim, para uma casa, ou para uma sala, ou para o quarto. Pode ser super para o ambiente corporativo. Nesse caso, a gente fez a logo da empresa, que tá aqui bem na recepção. Então, aqui tá a logo e aqui tá o painel de impressão digital. Ele tá aplicado em cima de uma chapa de MDF. Então, aí a gente pode ir trocando o painel todas as vezes que quiser, mas ele é na base fosca do Macuvilles, com a frase do momento, com a logo, enfim, toda a criação foi feita por nós. E aí o painel fica como a abertura da empresa, enfim, a recepção para as pessoas que chegam aqui. Por que a gente fala que os nossos produtos de impressão digital são diferentes dos outros? Porque a gente sempre pensa que todos os produtos que a gente coloca no mercado precisam ser responsáveis, sustentáveis e não causar nenhum dano à saúde. Então, mesmo sendo um produto de impressão digital, a gente mantém todas as características originais dos papéis de parede, porque a gente faz a impressão em cima de papéis de parede que tem todas essas certificações de qualidade, e aí, obviamente, que a tinta utilizada também é uma tinta sem solvente, que não causa nenhum dano à saúde. Então, as propriedades e todas as características dos papéis de parede se mantêm, mas com a personalização de ser um painel de impressão digital em cima de uma base de papel de parede certificado. A aplicação dos painéis de parede é exatamente igual à aplicação dos papéis, porque a base é uma base de papel de parede. Então aí vai depender se a base que você escolheu é uma base de celulose ou é uma base de TNT, que é o tecido não tecido que a gente chama, porque os detalhes de aplicação são um pouquinho diferentes de acordo com cada base, mas isso é exatamente igual nos outros papéis de parede que a gente sempre fala. Se você quiser saber um pouco mais detalhes sobre a diferença das aplicações, você consegue no nosso IGTV assistir os vídeos de aplicação de papel e entender as particularidades, principalmente com relação à cola mais indicada para cada tipo de base e a forma de aplicação e os instrumentos que são utilizados. Mas a aplicação é exatamente igual. A gente não trabalha com produtos que já vêm com a cola, que são autoadesivos, porque a gente prefere trabalhar com produtos que têm a cola certificada, que não causam nenhum dano à saúde, seja para ambientes infantis ou seja para demais ambientes. A gente entende que a saúde é sempre mais importante.